Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, o menor dos múltiplos comuns, excluído o zero, de dois ou mais números, chama-se mínimo múltiplo comum, o que nós conhecemos como MMC. Lembra, nós já conhecemos os conjuntos dos múltiplos de um número. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Consideremos os conjuntos dos múltiplos de 2 e de 3. Quem são os múltiplos de 2? Ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e até o infinito, né? Quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15 até o infinito. Obtemos os múltiplos comuns, tá? Com a interseção dos conjuntos dos múltiplos de 2 com múltiplos de 3. O que é interseção? Tudo que tem em um conjunto que tem no outro também. Então, a interseção vai ser o quê? Ó? 0, aí depois vem o 6, o 12. Botei reticência porque para frente vai ter outros números, tá? Eu tenho que excluir o zero, porque o zero vai ser múltiplo de qualquer número, sempre vai ser o zero. Então, excluindo o zero, o menor múltiplo nesse caso aqui vai ser quem? Vai ser o 6. Então, indicamos mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Ó, MMC, 2 e 3 é igual a 6. A aula passada nós falamos sobre o máximo divisor, agora nós vamos falar o mínimo múltiplo comum. Agora é o conjunto dos múltiplos, tá bom? Ó, processo prático para determinar o MMC. O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes, tá? Então, ó, determine o mínimo múltiplo comum de 120 e 80. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar. Então, eu vou pegar lá o 120 e vou fatorar, ó. 120 dá por 2, que dá 60, que dá por 2, que dá 30, que dá por 2, que dá 15. Aí o 15 não dá por 2, né? Aí eu tento pelo próximo número primo, que é o quê? 3. 15 dividido por 3 dá 5. Aí o 5 dá por 5, que dá 1. Então isso aqui ficou o quê? 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. Agora eu vou fatorar o 80. 80 dá para dividir por 2, que dá 40, que dá para dividir por 2, que dá 20, que dá para dividir por 2, que dá 10, que dá para dividir por 2, que dá 5. 5 dá 5, que dá 1. Então ficou 2 elevado a 4 vezes 5, tá? Aí ele fala aqui que é o produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então, eu vou pegar todo mundo. Ó. O 2 aqui é 2 elevado a 3, aqui é 2 elevado a 4, né? Se é 2 elevado a 4, o maior é 2 elevado a 4. Vezes o 3 e vezes o 5, porque é para pegar todo mundo, os comuns e que não são comuns. Quando eu multiplicar isso tudo aqui, vai dar 240. Então, a MMC entre 120 e 80 é igual a 240, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Qual é o mínimo múltiplo comum de 14, 45 e 6? Nós temos que, para achar o MMC, nós temos que fazer o quê? Fatorar. Mas para facilitar a vida da gente, eu vou ensinar aqui para vocês fazer uma decomposição simultânea. Para você não ter que fazer um de cada vez, você pode fazer a decomposição junta, no mesmo momento. Olha como é que é. Primeiro eu vou tentar pelo 2, tá? Quais são os números que eu vou fatorar? 14, 45 e 6. Dá para dividir por 2? Os que derem para dividir, você divide. O que não der para dividir, repete. Por exemplo, 14 dividido por 2, 7. Eu coloquei o 7 embaixo. 45 não dá para dividir por 2, então eu repeti o 45, tá? 6 dividido por 2 dá 3. Aí eu vou, não, esses números não dá mais para dividir por 2, aí eu vou ter que dividir por 3. O 7 não dá para dividir por 3, eu vou repetir o 7. O 45 dividido por 3, 15, eu coloco o resultado embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. Só que eu continuo dividindo pelo 3 porque o 15 dá para dividir por 3. O 7 não dá, repito o 7. 15 dividido por 3, 5. Né? Vou repetir o 1. Aí aqui não dá para dividir mais nenhum por 3. Aí eu vou pro próximo número primo, que é o 5.
Aí, como tem um 5, ó, 5 dá pra dividir por 5. Então, repito o 7, vai ficar 5 dividido por 5 dá 1 e 1 eu vou repetir. Aí, depois dá por 7, que dá 1. Quando tudo tiver aqui igual a 1, no finalzinho, acaba a fatoração. Então, ficou 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. O MMC vai ser a multiplicação disso tudo aqui, porque são os fatores comuns e não comuns. Então, você pode fazer no MMC junto, que aí facilita a sua vida. Então, portanto, o MMC de 14, 45 e 6 vai ser 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7, que é igual a 630, tá bom? O que dá para dividir, divide. O que não der, você repete. Aqui, ó, coloquei um probleminha. Lembra quando era o MDC, que sempre que eu falava assim, o maior tamanho é MDC. E o MMC? MMC, sempre quando estiver falando relacionado a tempo, a espaço, aí você vai usar o MMC. Olha só. Um filho me visita há 15 dias. Um segundo filho me visita a cada 18 dias. Se aconteceu hoje essa visita dos dois filhos, daqui a quantos dias coincidirá? Então, primeiro o que eu tenho que fazer? Não era 15 dias e 18 dias? Então, né, que um filho vem a cada 15 e outro a cada 18. Então, eu vou fatorar. Eu vou achar o mínimo, o menor múltiplo comum entre eles. Então, eu vou fatorar 15 e 18 dá por 2? O 15 não dá, vou repetir, mas o 18 dá. 18 dividido por 2, 9. Coloquei aqui. Agora eu vou dividir por 3. 15 dá para dividir por 3, que dá 5. E o 9 também dá para dividir por 3, que dá 3. Como aqui ainda tem o 3, eu continuo dividindo por 3. O 5 eu vou repetir. 3 dividido por 3 dá 1. Depois eu vou dividir por 5. 1 e 1. Aí como que ficou isso aqui? Ó? Vai ficar 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Quando eu multiplico isso aqui, eu tenho o MMC. Então, o MMC de 15 e 18 é igual a 90. Que eu multipliquei, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. Vezes 5, 90. Então, a visita vai se coincidir daqui a 90 dias, tá? Então, toda vez que você estiver falando a questão de tempo, de quanto e quanto tempo que vão se ver, né? Você calcula o MMC, menor múltiplo comum. Agora chegou a vez de vocês. Calcule o MMC entre 140 e 10, 40 e 60 e 18, 24, 36. Então, vou lá, hein? Até a próxima aula. Muito obrigada. Beijo.